Olá, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de suspense e ficção chamado Level 16. O filme começa em uma, digamos, escola só para meninas. Vivian e Sophia são melhores amigas desde sempre. Elas conversam sobre serem adotadas um dia, o que nos dá a entender que todas as meninas são órfãs. Pela manhã, quando o alarme toca, todas elas se alinham em frente à pia com seus itens de cuidado pessoal para se limparem. Elas têm que lavar o rosto na frente de uma câmera. Se bobearem, elas serão punidas. Naquele dia, Vivian vai lavar o rosto, mas Sophia deixa seu creme facial cair. A garota tem problemas de visão e não consegue encontrar o creme. Vivian corre para ajudá-la e acaba se atrasando para lavar o próprio rosto. Os alarmes disparam do nada e dois guardas arrastam Vivian enquanto ela diz que está limpa. Sophia e as outras meninas olham para a parede em silêncio enquanto isso acontece. O prédio que elas moram é totalmente isolado, com iluminação artificial e sem janelas. As meninas que moram lá nunca viram a luz do dia. Elas estão no estabelecimento desde que eram bebês, a partir do nível 0. Quando se tornam mais velhas, elas sobem para andares e níveis mais altos. O nível mais alto é o nível 16. Quando as meninas estão nesse nível, elas têm a chance de serem adotadas. Ao longo de suas vidas, elas foram ensinadas a serem sempre limpas e educadas. No entanto, elas nunca aprendem nem a ler nem a escrever. O filme corta para alguns anos depois. Vivian e Sophia se reencontram no nível 16. As duas não se viam desde o incidente do creme facial. Vivian odeia Sophia por ser o motivo pelo qual ela foi punida no nível 10. Ela se tornou uma das garotas modelos que seguem as regras da escola sem questionar. Em seu primeiro dia no nível 16, elas escolhem uma cama para elas e depois tomam as vitaminas uma por uma. Depois disso, elas comem e seguem com suas vidas rotineiras. Naquele dia, Sophia tenta encurralar Vivian no banheiro para tentar dizer algo para ela, porém a garota a manda embora. Senhorita Brixel é a supervisora. Ela trouxe um vestido diferente para as meninas. As garotas ficam maravilhadas. Os vestidos têm seus nomes bordados neles. No dia seguinte, as meninas estão fazendo suas tarefas quando Sophia troca sua tarefa com outra menina para poder ficar perto de Vivian. Sophia então instrui Vivian a apenas fingir que está tomando as pílulas, sem engolir de verdade. Antes que ela pudesse explicar o motivo, uma garota vem à procura de Vivian e a leva embora. Vivian não confia em Sophia, mas mesmo assim ela não toma as vitaminas naquele dia. Mais tarde, durante a noite, todas as garotas adormecem, exceto Vivian e Sophia. Sophia então revela que as vitaminas são, na verdade, pílulas para dormir, e a escola tem drogado as meninas desde o nível 1. Enquanto conversam, elas escutam passos do lado de fora. Depois disso, elas rapidamente fingem que estão dormindo. Brixel e dois guardas entram na sala. A mulher escolhe duas meninas, Vivian e Olivia. Os guardas pegam as duas e as levam para uma sala. Lá, Brixel chega com um casal de idosos. Ela fala para eles a respeito das meninas como se fossem roupas numa loja de shopping. O casal então escolhe Olivia. Eles querem comprá-la. Vivian finalmente acredita em tudo que Sophia disse. Sophia então diz que não tem tomado as pílulas desde o nível 13. Toda noite ela fica acordada enquanto as meninas dormem. Quando chegaram ao nível 16, os guardas começaram a tirar garotas todas as noites para mostrar para os clientes. Quando questionada sobre o que faz à noite, Sophia revela que escuta as meninas do lado de fora. Quando elas vão dormir, os outros níveis de meninas acordam e fazem a mesma rotina. Ela também conta a respeito de uma certa hora onde todos os corredores ficam silenciosos e todas as garotas de todos os níveis dormem. Nessa hora, um segurança entra na sala e toca as meninas adormecidas de uma forma desprezível e asquerosa. Enquanto elas conversam, Brixel entra na sala novamente. Dessa vez ela leva Sophia embora. Depois que elas vão embora, Vivian vê que as portas estão destrancadas. Ela fica na frente da câmera de segurança, mas nenhum alarme é disparado. Ela então tenta abrir a porta externa, mas não consegue e volta para o quarto. Logo, Sophia é trazida de volta. No dia seguinte, as meninas são levadas à clínica do Dr. Miro. Sim, Miro. Ele faz o check-up mensal nas meninas e as vacina. Ele até que parece ser gente boa. O homem conta a Vivian sobre uma atriz de mesmo nome, chamada Vivian Lee. Mais tarde, as meninas têm uma noite de cinema. Elas assistem a um filme que lhes tem sido mostrado por anos. Naquela noite, depois que as meninas adormecem, Vivian e Sophia conversam a respeito de uma estratégia para fugir.
Elas sabem que precisam de um cartão de segurança para abrir as portas. Sofia sugere que elas roubem do guarda que chega durante a hora em que todas as meninas da escola dormem, porém Vivian não gosta da ideia. Ela acha que o Dr. Miro pode ajudá-las. No dia seguinte, ela vai à clínica do Dr. Miro sem que ele ligue para ela. Ela inventa uma desculpa de que quer saber como é a aparência da atriz Vivien Leigh. O médico simplesmente diz para ela que vai lhe mostrar mais tarde. Depois, naquele dia, as meninas estão jogando alguns jogos quando de repente uma delas começa a ter convulsões e a vomitar. Sofia acha que a vacina de ontem foi a responsável pelo acontecido. Naquele dia, enquanto as meninas estavam em uma das aulas, um vídeo da tal atriz Vivien Leigh passa na TV. Vivien sabe que foi o Dr. Miro que fez isso. Na próxima consulta médica, ela agradece ao Dr. Miro. Mas enquanto conversam, o médico começa a suspeitar que ela não tem tomado as pílulas. Ele então injeta uma droga nela. Vivien fica estranha o dia inteiro por causa disso. Ela mal consegue formar palavras enquanto conversa com Sofia. Ava acha que ela está assim pois é preguiçosa e impura, então ela conta tudo à senhora Brixel. A mulher reúne as meninas e leva Vivien com ela para ser punida por sua impureza. Ela então coloca a garota numa pequena cela e a manda refletir sobre seus atos. Em seguida, Brixel volta para seu quarto no prédio. Lá ficamos sabendo que ela e o Dr. Miro agem juntos. Eles conversam sobre o patrão deles, que é quem traz os clientes. Miro revela que seu patrão quer que eles renovem o estoque de meninas. Brixel não quer isso, ela quer sair desse negócio, mas Miro sugere que eles não precisam trazer crianças, podem apenas pegar adolescentes e interná-las no estabelecimento. Mesmo assim, Brixel não concorda. O filme corta para a noite. Vivien ainda está na cela enquanto Sofia confecciona uma corda com lençóis. Ela planeja atacar o segurança que vem assediar as meninas durante a noite. Do nada o cara entra. Quando ele está prestes a tocar uma das garotas, Sofia o enforca com a corda. Ela então corre em busca de Vivien. Porém, antes que possa ajudar sua amiga, um guarda a ataca. Quando o homem consegue dominá-la quase por completo, ela finge estar desmaiada e bate nele com um ferro. Ela então pega o cartão de segurança dele e corre até Vivien. No entanto, o alarme começa a tocar, fazendo Sofia ter que voltar para o dormitório. Vivien chora pedindo a ela que não a abandone dessa vez. Mais tarde, Brixel tira Vivien da cela e a reúne com as outras garotas. Miro também está lá. Eles dizem às meninas que Sofia traiu o estabelecimento e será punida por isso. Em seguida, perguntam se alguma delas está com o cartão que Sofia roubou. Ninguém diz nada. Acontece que Sofia havia escondido o cartão antes de ser pega. Dr. Miro então fica furioso. Ele ameaça as meninas dizendo que vai pôr todas de castigo até que encontrem o cartão. Depois disso, ele manda um dos guardas levar uma garota chamada Rita. Vivien não sabe para onde levaram Sofia, mas escuta Brixel e Miro falando a respeito disso. Brixel agora é mais rígida com as vitaminas. Ela mesma força as meninas a engoli-las. Naquela noite, Vivien usa uma presilha de cabelo para machucar sua própria mão a fim de se manter acordada. Ela procura o cartão em todos os lugares da cama de Sofia, mas acaba o encontrando na cabeceira de sua própria cama. Sofia o havia deixado lá para ajudar a amiga a fugir. Vivien tenta abrir a porta do quarto com o cartão, mas ele não funciona. Por mais incrível que pareça, ela consegue utilizar o cartão para desparafusar as dobradiças da porta e tirá-la do lugar. Em seguida, a garota vai até a sala do Dr. Miro e encontra Brixel lá. Brixel tenta engambelar a garota com uma história sobre querer sair daquele lugar, mas o que ela quer mesmo é injetar alguma coisa na garota. Vivien então pergunta a ela onde está Sofia, mas não obtém resposta. Do nada, Brixel tenta atacá-la, porém Sofia acaba a desmaiando com o abajur da mesa. A garota tem reflexos dignos de um ninja, mesmo estando drogada. Depois, ela injeta as substâncias em Brixel e corre para as celas da prisão no porão do edifício. Sofia estava em uma das celas. Usando o cartão de Brixel, Vivien consegue libertá-la, mas suas mãos estão amarradas com um lacre. As meninas então encontram uma sala com instrumentos cirúrgicos e usam um bisturi para cortar o lacre. Elas também encontram o corpo de sua amiga Rita. A garota havia sido levada mais cedo por um guarda. As meninas ficam em choque ao ver que o rosto da garota teve toda a pele removida. Agora elas sabem que tem que fugir de qualquer maneira. Sofia quer resgatar as outras garotas, mas Vivien quer fugir. Então Sofia decide ir buscar as outras meninas, dizendo que nunca mais abandonará ninguém, enquanto Vivien fica lá. Sofia então busca todas as garotas que estavam assistindo à TV. Ela diz que foi mandada por Brixel e manda outras garotas se separarem para trazer mais garotas de outros andares. Enquanto Vivien espera por ela, ela ouve um guarda vindo em sua direção. Por algum motivo, ela acaba seguindo o guarda e vai parar num quarto. Lá ela encontra uma TV. Do nada, um vídeo começa a aparecer na TV.
TV. Parece ser algum tipo de anúncio. Dr. Miro e Brixel aparecem no vídeo. Eles explicam a respeito de um procedimento estético. Nesse procedimento, sua juventude pode ser recuperada através de um implante de um rosto proveniente de uma bela garota em seu próprio rosto. Vivian então descobre o motivo delas terem sido criadas em um ambiente controlado e sem luz solar. Tudo isso era para que os ricos pudessem pagar para escolher o rosto da jovem mais bela que eles queiram para ser transplantado, fazendo com que as mulheres pareçam mais jovens. A pele do rosto de Rita havia sido removida pois ela foi escolhida por um cliente. Em outro lugar, Sofia traz todas as meninas para uma sala. Ela tenta explicar a elas o que está acontecendo, mas as meninas não acreditam. Vivian chega do nada com Brixel. A mulher está grogue por causa do sedativo. Vivian conta a elas sobre o corpo sem pele de Rita no andar de baixo e sobre esse lugar não ser uma escola nem um orfanato, mas sim uma fazenda onde eles criam as garotas para terem seus rostos removidos. As garotas acreditavam que a escola havia as salvado de um ambiente com ar venenoso do lado de fora. Ela então mostra as cicatrizes de Brixel, revelando que ela também era uma cliente e estava vestindo o rosto de alguém. As meninas agora finalmente acreditam. Elas então levam Brixel para a mesma cela que ela havia colocado Vivian e saem correndo do prédio. A maioria das garotas consegue fugir, mas Sofia é pega pelo guarda. Ele a fere, mas Vivian consegue empurrá-lo para fora do prédio, tirando sua vida. Todas elas correm enquanto o alarme toca e se separam assim que ouvem disparos sendo efetuados. Os guardas quase pegam Sofia e Vivian, mas elas se trancam em uma cela abandonada. O Dr. Miro e os guardas estão do lado de fora. Ele calmamente diz a Vivian para sair, porém Vivian diz a ele que sabe de tudo. E o homem então começa a dizer para ela que ela é especial. Ele havia investido 16 anos no rosto dela e não vai embora dali sem ele. A garota então começa a cortar o próprio rosto, o que a faz perder seu valor para Miro. Os guardas recebem uma ligação enquanto isso. Era o chefe deles. O homem ordena que tirem a vida de Miro, já que ele falhou. Em seguida, ouvimos o som de um disparo. As meninas passam a noite naquela cela. Pela manhã, são resgatadas por 2 policiais. Vivian e Sofia então saem da cela e veem a chuva pela primeira vez na vida. Double World. O filme começa com a narrativa do conflito entre os 2 reinos, um chamado Zhao do Sul e o outro chamado Yan do Norte. Depois de muito tempo, os 2 reinos simplesmente decidiram ficar em paz. Não muito depois, o reino de Yan do Norte envia os 2 oficiais até Zhao do Sul para dar oferendas ao rei de lá. Acontece que, na verdade, eles foram enviados para retirar a vida do rei. No entanto, o chefe do clã Falcão ajudou o rei eliminando os 2 agentes. Depois que isso aconteceu, o rei ficou bravo e provocou um conflito novamente. Mas como não tinham um marechal, o rei de Zhao do Sul ordenou que seu funcionário chamado o Grande Tutor organizasse um torneio para escolher um novo marechal. O Grande Tutor então liberou 8 águias para convidar guerreiros dos 8 grandes clãs para esse torneio. No clã Qin Yuan, um dos clãs mais pobres do reino, um homem chamado Yilong está no depósito de água pegando um pouco dela e é pego no flagra pelos guardas. Ele tenta escapar e faz um andaime quase cair em cima de uma jovem, porém um homem chamado Chu Han a ajudou a tempo. Ele é pego por um guarda chamado Qiu enquanto a águia chega e convida os guerreiros do clã Qin Yuan para o torneio de artes marciais. O chefe do clã então conta tudo sobre a competição para todos e diz que o rei precisa de 3 dos guerreiros de cada um dos clãs para participar. Enquanto isso, Yilong, que havia sido pego, decide se voluntariar para participar do torneio. O chefe permitiu que ele participasse pois o clã está sem guerreiros e também escolheu Qiu como o segundo candidato. Qiu perguntou ao chefe o que o vencedor ganharia depois de vencer o torneio e o chefe disse que se tornaria o marechal de campo do rei. Ao ouvir isso, Chu Han se ofereceu para ser o terceiro candidato. Mesmo sendo conhecido como desertor, o chefe permitiu que ele também participasse. Antes da viagem, Yilong foi se despedir do túmulo de sua mãe e o chefe lhe contou sobre seu passado. Nós vemos que quando Yilong nasceu, sua mãe perdeu a vida logo em seguida. No entanto, ela o chamou de Yilong antes de partir. Após o flashback, o chefe dá uma lança para Chu Han. Ele costumava
ser um soldado, mas havia sido exilado. Depois que o chefe terminou, os heróis começaram a jornada. Logo chegam ao deserto e durante uma conversa, um escorpião gigante salta da areia e tira a vida de Kyu. Ilong e Chu-Han tentaram ajudar, mas já era tarde demais. Depois os dois conseguem derrotar o escorpião e Chu-Han diz que eles têm que encontrar uma pessoa merecedora para substituir Kyu. Depois de conversar, os dois continuam sua jornada até a noite e descansam no deserto. Durante esse tempo, Ilong perguntou a Chu-Han por que ele decidiu participar do torneio, mesmo sabendo que as pessoas do clã não gostam dele. Chu-Han diz que não está lá pelas pessoas do clã, mas sim pelo dono da lança, que era seu irmão mais velho. Nós então vemos a Batalha dos Reinos 10 anos atrás. Chu-Han e seu irmão são os guerreiros do clã Chu. Eles tiraram a vida de muitos homens de Yan do Norte e venceram a disputa. Eles até mesmo cortaram a cabeça do marechal inimigo diante de sua própria herdeira. Porém, como resultado, eles foram enganados pelo grande tutor, que sempre temeu o clã Chu e os eliminou. Chu-Han é a única pessoa que sobreviveu após o embate, e essa é a razão pela qual as pessoas do clã Kinyuan dizem que ele é um desertor. Chu-Han também revela que seu plano principal é tirar a vida do grande tutor. Na capital, o grande tutor encontra um homem enviado pelo reino de Yan do Norte. Ele é e sempre foi um traidor trabalhando para o reino de Yan do Norte. O homem o avisa que o rei deseja a queda de Zhao do Sul, e o grande tutor afirma que já tem um plano. Enquanto isso, os heróis continuam sua jornada no deserto, mas dessa vez eles avistam um grupo do clã Lagarto que perseguem uma jovem chamada Jing. Ela pegou algo deles. No entanto, Chu-Han e Ilong não se interessam nela, pois têm pressa de chegar à capital. Imediatamente eles veem um grupo do clã Lagarto retornar, revelando uma enorme tempestade de areia em direção a eles. Vendo isso, todos no deserto tentam se esconder, mas durante a bagunça, Chu-Han e Ilong têm que tentar salvar a vida do chefe do clã Lagarto também. Depois da tempestade, Chu-Han encontra Ilong enquanto eles são observados por uma mulher misteriosa de azul, mas não dão atenção para ela. Mais tarde, o chefe do clã Lagarto se aproxima deles e lhes dá um cavalo como agradecimento por salvarem sua vida, e depois todos seguem seus caminhos. Pouco tempo depois, Chu-Han e Ilong chegam à capital. Dentro da cidade, eles passam por muitas pessoas do norte de Yan que foram trancadas em uma jaula depois que falharam no conflito entre as nações. Depois disso, eles chegam a um grande salão onde todos os candidatos aguardam a chegada do grande tutor. Lá, Ilong pergunta a muitas pessoas sobre uma floresta mística, mas todos dizem que é apenas uma lenda. Um pouco mais tarde, a jovem Jing que vimos no deserto também chega na capital. O chefe Lagarto e seus homens se aproximam dela e exigem o que ela pegou deles, mas ela diz que só devolverá depois que vencer a competição. Ao ouvir isso, os homens começam a investir contra ela, mas Jing é habilidosa demais para eles. No entanto, durante a luta, o chefe do clã Falcão ajuda os homens e pega o que ela tirou deles, devolvendo ao clã Lagarto. Depois disso, o grande tutor chega com seu animal de estimação e dá as boas-vindas a todos. Durante esse tempo, Chu-Han quer tirar a vida do grande tutor, mas Ilong o impede a tempo. O grande tutor declara que a primeira arena será iniciada em alguns dias. Mais tarde, naquela noite, Ilong diz a Chu-Han que eles não deveriam estar pensando em como tirar a vida do grande tutor, mas sim em como encontrar um membro para substituir Kyu. No dia seguinte, Chu-Han e Ilong conversam sobre o problema em encontrar um novo membro e Jing escuta tudo. Ela os segue até chegar a um pequeno leilão onde os mercadores vendem os prisioneiros de Yan do Norte para trabalharem de graça pelo resto da vida. O comerciante ordena que eles comecem um embate entre si na jaula e o vencedor obterá a liberdade se alguém se interessar em comprá-lo. Uma mulher chamada Binu ganha esse embate e será libertada após alguém comprá-la. Jing também assistiu a esse embate e sentiu pena de Binu. Ela esbarra em Chu-Han de propósito, fazendo seu braço levantar e todos acham que ele quer comprá-la. No entanto, Binu fica assustada depois de ver a lança de Chu-Han. Acontece que ela é a herdeira do marechal que o irmão de Chu-Han havia tirado a vida. Depois de lembrar disso, Binu pega uma lâmina e segue Chu-Han para honrar o nome de seu pai. De repente, Chu-Han e Ilong encontram Jing e ela afirma que quer se juntar aos dois. Como falta pouco para o torneio, eles concordam em aceitá-la. Depois, Ilong vê uma mulher que veste azul novamente, mas ainda não presta atenção nela. Mais tarde, naquela noite, Binu tenta tirar a vida de Chu-Han pelo nome de seu pai, mas Chu-Han sabia disso e se defendeu a tempo. Binu então revela tudo para ele, mas o próprio Chu-Han diz que ele dará sua vida a ela no dia seguinte, quando tiver uma chance de se aproximar do grande tutor e tirar a vida dele. É chegada a hora do torneio. Os representantes de todos os clãs estão presentes, mas apenas 3 clãs passarão para a próxima rodada. A condição nessa rodada é que todos os membros de cada grupo estejam amarrados por uma corrente. Eles precisam atravessar um grande círculo com diversas lâminas afiadas por baixo. Se alguém cair, levará o time inteiro junto. Os grupos que
que chegarem ao outro lado e se encontrarem com o grande tutor passarão por essa rodada. Depois da explicação, os representantes dos 8 clãs começam a correr em direção ao grande tutor. No entanto, os grupos com menos habilidade rapidamente perdem suas vidas. Para dificultar, o comitê lançou várias grandes bolas de metal que rolam nas correntes, fazendo com que os grupos fracos sejam também eliminados. Chu-Han, Ilong e Jing estão tentando seu melhor como um time. Não muito tempo depois, o grupo do clã Zichuan, cujos membros são todas mulheres, chegam ao objetivo e o comitê as declara como o grupo número 1. Depois disso, os 3 amigos também chegaram, o que significa que o clã Kinyuan é o número 2. Na arena sobraram o clã Falcão e o clã dos Lagartos. Um dos membros do clã Falcão enfia a perna na corrente e o chefe decide cortá-la de uma vez. Como resultado, o clã Falcão chegou ao objetivo e o comitê os declarou como número 3. Depois da primeira rodada, o grande tutor vai dar o passaporte para a próxima rodada aos vencedores. O clã Falcão recebe apenas 2, pois um dos membros perdeu uma perna. Enquanto isso, Binu observa Chu-Han à distância e se prepara para eliminá-lo depois que ele tirar a vida do grande tutor. Ao chegar perto de Chu-Han, o grande tutor vê a lança e reconhece que Chu-Han deve ser um remanescente do clã Chu. O homem quer muito tirar a vida do tutor, mas não vai adiante, pois não quer que Ilong e Jing sejam envolvidos nisso. Mais tarde, Chu-Han vai ao encontro de Binu e ela pergunta por que ele não eliminou o grande tutor. Ele diz que não era a hora certa. Durante a conversa, 3 homens aparecem e querem tirar a vida de Chu-Han. Ele e Jing encaram 2 dos homens, enquanto Ilong persegue o outro que tentou fugir. Ilong consegue pegar o homem, mas uma flecha do nada tira a vida dele. Durante a noite, Chu-Han suspeita que os homens foram enviados pelo grande tutor, pois ele reconheceu sua identidade durante o torneio. Chu-Han quer tirar a vida do grande tutor naquela noite. Ao ouvir isso, Ilong e Jing o param e dizem que se ele tentar, será eliminado pelos guardas. Porém, se ele ganhar a rodada final e se tornar um marechal, com certeza conseguirá seguir com seu plano. Ilong entra na cidade e encontra Binu, que está bebendo. Os dois vão até o mercador e libertam todos que estavam lá. Ela investe contra o comerciante, mas não tira a vida dele e permite que ele saia enquanto ela pensa sozinha na jaula. No dia seguinte, a próxima rodada começa. Agora os candidatos devem entrar na caverna para pegar o ovo de uma criatura chamada o Rei Besta. Apenas um grupo irá para a final. Dentro da caverna, Jing avista uma flor estranha, mas quando se aproxima, ela libera um gás venenoso, porém Chu-Han a ajuda, fazendo com que ele seja atingido pelo gás no lugar dela. Os amigos então levam Chu-Han para descansar, enquanto ele lhes diz que o antídoto é um musgo que brota na caverna e tem uma cor laranja. Ao ouvir isso, os dois correm para encontrar esse musgo, enquanto Chu-Han espera por eles. Ao mesmo tempo, os membros do clã Zichuan foram eliminados por plantas estranhas, enquanto o clã Falcão encontrou o ovo. O chefe e seu parceiro tentam fugir do Rei das Bestas, mas seu parceiro é eliminado pelas plantas estranhas, enquanto Ilong e Jing chegam lá. As plantas então investem contra o chefe, fazendo-o perder o ovo, que rola para as mãos de Jing. Enquanto isso, o Rei das Bestas chega e persegue Jing para obter o ovo de volta. Ela então se esconde atrás de uma grande pedra, enquanto Ilong chega e pega o ovo dela, fazendo o Rei Besta persegui-lo. Não muito tempo depois, os dois entram numa pequena caverna. Ilong avista o musgo que eles precisam para curar Chu-Han na coroa do Rei Besta. Jing então pega um pouco do musgo e os dois saem, deixando o Rei Besta preso na pequena caverna. Depois disso, os dois usam o musgo para curar Chu-Han. Depois disso, Ilong lembra que o Rei das Bestas está preso na pequena caverna e então volta para ajudá-lo por algum motivo. Ao chegar, ele percebe que a besta estava presa por sua coroa, então o jeito é puxá-la. Ilong, Jing e Chu-Han se unem para ajudar o Rei das Bestas e conseguem libertá-lo. Ele então parece querer obter o ovo de volta, mas Ilong diz a ele que apenas pegará o ovo emprestado e trará de volta depois. Sendo uma criatura mítica, o Rei das Feras entende a mente humana e permite que eles saiam com o ovo. Ao sair da caverna, a misteriosa mulher de azul aparece e os observa novamente, mas eles não sabem disso. Os heróis então levam o ovo para a capital e, como resultado, podem chegar à final do torneio. Mas se todos os outros clãs foram eliminados, como será a rodada final? O grande tutor revela que só pode existir um marechal e eles terão que tirar as vidas um dos outros para decidir quem conseguirá o cargo. Depois disso, o grupo se reúne e decidem que Chu-Han é o mais merecedor para se tornar o marechal. De repente, a mulher misteriosa que sempre os observou aparece e afirma que ela é a amiga do pai de Ilong e os leva a um lugar para resolver o problema deles. Esse lugar é a floresta mística que Ilong sempre quis encontrar. A mulher misteriosa usa um feitiço e a voz da mãe de Ilong começa a dizer a todos lá que Ilong é filho do ex-rei de Yan do Norte. Ilong então pensa que a misteriosa mulher está apenas brincando, até que ela decide testar seu sangue para encontrar a verdade. Ilong então corta a palma da mão e a limpa em seu braço, como
como resultado, uma marca aparece nele, o que significa que a história é real. A mulher misteriosa então os deixa. Chu-Han começa a ficar emocionalmente instável quando descobre que seu amigo é seu inimigo. Ele então abandona Ilong e Jing o segue. Ela tenta reconectar a amizade deles, mas Chu-Han não se importa com ela, fazendo-a ficar chateada e ir embora. Enquanto isso, a misteriosa mulher diz a Ilong que ele é gentil como seu pai e atualmente o rei de Yan do Norte é uma pessoa muito cruel. Se Ilong concordar em seguir seu destino, ela o ajudará a alcançar o trono. O filme corta para Chu-Han. Ele encontra Binu na floresta, onde ela se despede dele depois de compreender o sentido de sua vida. Ela revela que o comerciante que costumava mantê-la na gaiola nunca bloqueou sua liberdade, ela mesma que bloqueou sua mente para obtê-la. Agora ela entende sobre isso e vai embora. Depois que ela sai, Chu-Han se apressa para pedir desculpas a Jing, e enquanto isso ela sofre uma emboscada do grande tutor e seus homens. Eles querem tirar sua vida para pôr a culpa em Chu-Han e poderem eliminá-lo antes da rodada final. O grande tutor a derrota antes que Chu-Han chegue. O homem tenta salvá-la, mas o grande tutor diz que vai tirar a vida dela se ele não se render. Por fim, Chu-Han se rende para salvar Jing, mas o grande tutor não respeita o acordo e atravessa Jing com sua lâmina. Em seguida, ele captura Chu-Han. Ilong quer deixar a capital antes da rodada final, mas ele encontra Jing dando seu último suspiro na floresta. Ela diz a ele que Chu-Han foi levado pelo grande tutor e pede a ele para ajudar o homem. Em seguida, ela perde sua vida. Ilong então fica muito chateado e enterra seu corpo antes de encontrar uma maneira para ajudar Chu-Han. Mais tarde, o chefe do clã Falcão quer deixar a capital depois de falhar na segunda rodada, mas encontra Ilong. O homem conta a ele sobre o plano do grande tutor e pede ajuda para reunir os guerreiros dos clãs contra o grande tutor antes que seja tarde demais. Ao mesmo tempo, o grande tutor leva Chu-Han para conhecer o rei que aguardava a rodada final com a população. O grande tutor diz ao rei que Chu-Han é um, digamos, tirador de vidas, que quer vencer a rodada final eliminando o parceiro de seu clã. O rei então ordena que o guarda elimine Chu-Han. Porém, imediatamente Ilong chega e pede ao rei para permitir que ele tire a vida de Chu-Han sozinho. Ilong diz que embora Chu-Han seja o culpado, a rodada final não faria sentido se ele perdesse a vida antes. Ao ouvir isso, o rei reconsidera e a população apoia, fazendo com que o rei aprove. Enquanto isso, o chefe Falcão encontra os outros guerreiros do clã que querem ir embora depois de falhar no torneio. Ele lhes conta a verdade sobre o plano do grande tutor e pede a ajuda deles. Na arena, Ilong devolve a lança de Chu-Han, mas o homem não vê mais sentido em nada depois que Jing perdeu sua vida. O grande tutor ordena que seus homens disparem muitas lâminas para eliminar Chu-Han na arena, enquanto Ilong tenta defendê-lo pedindo que volte ao normal. Durante esse tempo, Chu-Han tem um flashback sobre o passado e as boas lembranças dele, de Ilong e Jing juntos, fazendo com que ele volte ao normal. O grande tutor, vendo isso, ordena que seus homens iniciem o plano B, que é uma revolta para eliminar a vida do rei. Os heróis então querem ajudar o rei, mas o grande tutor capturou o rei e os seus oficiais leais, trancando-os no Palácio Real. Durante a confusão, Ilong quase perde sua vida, mas o homem vê a marca por acidente, revelando que ele tem sangue real de Yan do Norte, dando a Ilong a chance de eliminá-lo. Enquanto isso, Chu-Han encontra o leão negro do grande tutor, que parte para cima dele até que Binu chega e o ajuda. Ela é mordida pelo leão negro, que a joga longe, antes que o chefe do clã Falcão e os outros guerreiros cheguem e tirem a vida do leão negro. Chu-Han então se apressa para checar os danos de Binu, mas já era tarde demais. Ela havia perdido sua vida. Enquanto isso, o grande tutor liberou grande parte do combustível espalhado pelo Palácio Real para queimar e eliminar o rei, e planeja fugir usando uma asa delta. Ele quase consegue escapar, mas Ilong o viu a tempo e atrapalhou seu voo. Enquanto isso, o rei dentro do Palácio Real está quase perdendo sua vida com o calor, mas Chu-Han e o chefe do clã Falcão também estão tentando ajudá-lo. Os dois conseguem quebrar o portão do palácio e ajudar o rei, mas o chefe do clã Falcão sacrificou sua vida para isso. Ilong consegue fazer a asa delta cair. Chu-Han, vendo isso, se apressa para encher o grande tutor de e o arremessa contra o chifre pontiagudo de uma estátua, tirando sua vida. Depois de eliminar os vilões, o rei promoveu Chu-Han a grande marechal. Ele então pede ao rei que construam uma estátua de Jing na cidade para homenageá-la como guerreira, e o rei aprova. Ilong não quer nada do rei. Ele apenas deseja devolver o ovo para o rei das bestas. A gigantesca estátua de Jing foi construída. Chu-Han e Ilong se encontram na floresta. Ilong então deixa Chu-Han e parte em direção ao reino de Yan do Norte, enquanto os dois dizem que talvez se encontrem mais uma vez em batalha. E o filme acaba. E aí, o que você achou desse filme? Me conte nos comentários. Obrigado por assistir. Até o próximo.